Boa tarde, sejam bem-vindos ao mais podcast Conecta São Lucas. Eu me chamo Emanuele, eu sou coordenadora do curso de Psicologia e hoje estou aqui recebendo nossos dois novos convidados para esse podcast, professora Jaine Piovesan, que é coordenadora do curso de Engenharia Civil, e o nosso acadêmico Rafael Marques, que é aluno do 9º período no mesmo curso. Sejam bem-vindos. Muito grato. Muito obrigado. Agradecemos por ter nos convidado a participar desse podcast. Hoje nós vamos desmiuçar um pouquinho o curso de Engenharia Civil aqui e mostrar todo o nosso potencial para vocês. É isso aí. E como a professora já adiantou, o nosso interesse hoje aqui é apresentar um pouco mais sobre o curso de Engenharia Civil para que vocês entendam como que funciona, como que está a atuação dos profissionais na área, como é que funciona o mercado de trabalho, o que tem mais em voga atualmente. E para a gente poder saber isso, inicialmente a gente precisa também ter informações em relação à graduação, ao curso. E é isso que a gente quer saber, professora Jaine. Fala um pouco mais de como que funciona o curso de Engenharia Civil hoje na São Lucas. Boa tarde, pessoal. O curso de Engenharia Civil do Centro Universitário São Lucas Porto Velho é um curso que tem duração de 5 anos. É um curso do período que funciona no período noturno. Tá? É um curso que nós temos como requisito de entrada o vestibular ou a nota do Enem, né? É um curso que já é reconhecido pelo Ministério da Educação com nota máxima, né? Então nós somos nota 5 no MEC, o que nos traz uma alegria imensa e nos diferencia, né? Na região, aqui na nossa região. O nosso curso de Engenharia Civil também já é cadastrado no Conselho, que é o nosso CREA Rondônia, né? Com quem nós temos uma parceria, né, brilhante. Aqui, nosso curso ele tem uma matriz curricular que pensa na formação de engenheiros civis generalistas, né, olhando para todas as áreas de atuação do mercado, né? Então, tenta formar um engenheiro generalista que pode atuar em todas as áreas, né? Também através de um corpo docente qualificado e robusto, com uma matriz inovadora, tecnológica, né? Com aulas práticas, teóricas, com também os estágios que vêm para fortalecer ainda mais o ensino e sempre pensando na qualidade ofertada para os nossos alunos. Olha só, interessante, né? Quando ela fala que os engenheiros vão sair de lá com possibilidades imensas, já que eles serão generalistas, então eles poderão atuar em diversas áreas. Obviamente que depois eles vão buscar especializações, né, das especificidades, mas a partir do momento que ele tem o diploma, ele já consegue atuar em diferentes áreas. E como ela mesma colocou, tem a parte prática, que é alinhada, né, à parte teórica que é dada em sala de aula, e, consequentemente, os estágios. E aí eu queria saber do Rafael, que já está no 9º período e possivelmente já deve ter feito muita prática, como é que foi a tua experiência em relação aos estágios, a parte prática, os projetos de extensão durante o curso? O estágio é a partir do momento em que o aluno ele vê a parte teórica e já coloca na prática, porque o engenheiro, ele não basta saber só a teoria, ele tem que saber a prática, ele tem que ter a prática ali na hora que, por exemplo, porque ele não vai ter um professor do lado dele numa construção, ó, orientando ele. Então ele tem que saber, o que ele precisa fazer na área de atuação que ele escolher. Eu já participei, né, de um projeto de extensão aqui da Universidade de São Lucas, que a gente teve uma oportunidade de ir lá na Bolívia, né, que a gente ficou hospedado num colégio onde as pessoas, de Guajará-Mirim, na casa, não foi Bolívia, foi Guajará-Mirim, elas vinham até nós pedir orientações na parte da construção civil, como ela pode construir a casa dela, como ela pode fazer uma reforma na casa dela, quanto é que custa, né, para poder construir uma casa do zero, que hoje em dia é o sonho de boa parte das pessoas, né, de ter sua casa própria. E também já participei, né, de uma pesquisa científica aqui da São Lucas, né, que eu tive que fazer um projeto junto com um professor meu, que a gente praticamente fez mostrando para as pessoas, né, uma banca, né, avaliativa, o potencial da pesquisa que nós fizemos. E só isso Pode continuar. Pode continuar? Tá. Aí o que mais?
eu tenho, eu já estou no 9º período, então eu já tive muita experiência, assim, eu já participei, hoje eu não só estagio, né, eu trabalho num escritório de engenharia que é mais voltado à parte de licitações, onde a gente presta licitações para as secretarias. Hoje eu faço mais a parte de orçamento, né, que também é uma matéria no curso de engenharia civil que ensina ao aluno a fazer o orçamento tanto de uma construção, tanto para uma reforma, ou até mesmo para um cliente que ele quer saber o quanto ele vai precisar gastar para a construção de sua casa. E também já participei de uma construção mista, né? Expansão de uma casa numa construção mista de alvenaria e aço. E assim, me auxiliou bastante a parte teórica, né? Porque eu já estava sabendo o que eu precisava fazer, porque tinha vezes que os engenheiros me deixavam sozinho lá e eu tinha que orientar os colaboradores. Então, com a experiência que eu tive em sala, eu consegui poder desenvolver na prática, no meu estágio, para poder a obra seguir em frente. Olha que máximo! Adorei a história, porque você não consegue ver até que alguém mostre que momento foi que ele conseguiu utilizar aquilo que ele fez, que ele teve em sala de aula, né, na prática. E o mais legal ainda da história é porque ele está no 9º período, trabalha já na área, já está atuando na área, e numa parte que a gente nem imagina que a engenharia civil trata, que é orçamento, que é uma parte do dinheiro e tal, que é relacionado com uma coisa que quem pensa assim, como assim, né? A gente vai mexer com isso e que está hoje ajudando ele a estar na profissão que ele está exercendo. Muito bacana. E assim, pegando o gancho também que ele trouxe do projeto de extensão que ele foi fazer lá em Guajará-Mirim, com a população mais carente e tal, mais necessitada, que foi procurar os alunos que estavam lá para poder ter informações em relação a construir uma casa, fazer um orçamento, quanto que vai gastar, eu te pergunto, professora, como que você vê que a engenharia civil, qual a importância da engenharia civil para a sociedade hoje? Como que você vê essa integração da engenharia com as necessidades da sociedade? Bom, eu costumo dizer em sala de aula, né, como professora da disciplina de Introdução à Engenharia, que a engenharia civil é uma das profissões mais importantes para o desenvolvimento da sociedade, né, para o desenvolvimento de forma geral de toda a sociedade. Então, para a gente poder ter um avanço, né, dentro das cidades, para melhorar saneamento básico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a engenharia civil é quem está ali, né, construindo, pensando em soluções que sejam propostas para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo com que as cidades elas evoluam, né? Então, eu penso que quando a gente pensa a nível geral, global, a engenharia civil ela tem um papel fundamental, principalmente no desenvolvimento da sociedade. Então, fazer com que esse desenvolvimento aconteça. Entendi. Então, já que ela tem esse papel importante no desenvolvimento da cidade, a gente pensa algo muito macro. Você consegue para me definir pelo menos quais são os campos de atuação que são mais em voga, que são mais aparentes, que a gente poder entender realmente aonde que a engenharia civil está colocada, e depois o Rafael pode dizer qual é o campo de atuação que ele tem interesse no futuro. Bom, dentro da engenharia civil, a gente costuma dizer que nós temos as 5 grandes áreas, né? A primeira é a geotecnia e a parte de solos, então engloba toda a área de mecânica dos solos, estudo da geologia, né? Então a gente fala que é a geotecnia. Depois a gente vem com a área de cálculo estrutural, que é uma área bem específica, né? Para construção, desenvolvimento e projetos de estruturas, né? A gente tem a área da construção civil, que ela engloba um pouco mais de áreas dentro da engenharia, que aí a gente tem a execução de obra como um todo, né? A gente tem a parte de orçamentos, o planejamento, depois a gente vem com a parte de saneamento básico, e aí dentro do saneamento básico a gente inclui a parte de águas também, né? Então desde a parte de hidráulica, instalações prediais, né? Instalações hidrossanitárias, a parte de saneamento mesmo, que é o
uso de água de forma racional, aonde nós vamos alocar os nossos esgotos, então tudo isso é parte de drenagem de uma cidade. E por fim, a gente tem uma área que é muito especial, que é a parte de infraestrutura e transportes, né? Que eu costumo dizer que é a área que abre caminhos, né? Então é aquela que desenvolve projetos de estradas, pavimentação, pontes, túneis, né? Obras de arte especiais, né? Que ficam ali pendente ali entre a parte de cálculo estrutural, porque a gente acaba que tem a parte de cálculo estrutural dentro de uma obra de arte especial, mas a gente também tem a parte de infraestrutura e transporte, uma vez que é uma obra de transporte, né, de infraestrutura, que permite com que o transporte ele ocorra. Tá? Então, a gente costuma dizer que nós temos essas 5 grandes áreas. Tu já escolheu a tua, Rafael? Já. Qual é a área? Cálculo estrutural. Desde o segundo semestre que eu tive aula com o marido da professora, né, que ele me deu aula de mecânica aplicada, eu decidi isso aí. Mas especificamente o que é que faz um engenheiro com cálculo industrial? Estrutural, né? Estrutural. O que acontece? Porque toda obra, ela tem uma carga, né? Uhum. Ela tem uma carga que é aplicada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente lá na rua da minha casa. O meu vizinho estava construindo uma parte da casa. Aí o que aconteceu? Ele não chamou nenhum engenheiro, chamou alguns pedreiros, né? Uhum. Por conta própria e pediu para eles fazerem. Aí beleza, o cara fez uma viga normal, aí foi colocar o telhado. A partir do momento que colocou o telhado, tem uma carga, né? Uhum. Que tá acontecendo ali. O que aconteceu com a viga? A viga ficou parecendo um U. Ah. Então, o que acontece? A importância do cálculo estrutural. Ele vai calcular a carga que vai ser aplicada naquela estrutura e ele vai passar para o engenheiro que vai estar na construção como é que deve ser construída, quais são os diâmetros de uma viga, qual a gente chama de FCK, né? Que agora eu tô um pouco nervoso, esqueci o que significa. Que é do concreto, que é a resistência do concreto pro engenheiro lá, para ele poder aplicar e não acontecer nenhuma patologia. A gente chama de patologia, né? Que são fissuras ou simplesmente a degradação da estrutura. Que interessante. Então a gente fala que, de modo resumido o que o Rafael falou, né, que vamos fazer uma comparação aqui com a área da saúde. A gente tem no nosso corpo os ossos. Os ossos são o esqueleto, é o que segura, é o que mantém o corpo. Na estrutura, né, numa edificação, os ossos, o que é os ossos numa edificação? É a estrutura. Então, são as vigas, pilares, laje. Então, esses elementos são os elementos estruturais que fazem essa função dentro da edificação, que fazem essa função dos ossos no nosso corpo. E olha só, como é interessante a gente falar com quem realmente entende, porque quando você traz as 5 grandes áreas, a gente fica assim, nossa, mas a engenharia está nisso tudo, porque quando a gente vê engenharia civil, na minha cabeça só vem prédios e casas. Só, na maioria assim, fez prédio, fez casa, engenharia civil, ok. E aí quando a gente vê que o engenheiro ele está colocado em várias posições dentro das estruturas que regem, né, a nossa vida, que a gente está junto, é interessante porque a gente às vezes abre um leque assim de pensamento para entender mesmo quais são as possíveis áreas que ele pode atuar. E aí, trazendo essa possibilidade de pensamento, eu queria ver com você, hoje, como é que você vê o nível de atuação dos engenheiros civis? Como é que está a sociedade e a necessidade dos engenheiros civis? Como é que está o campo de atuação do engenheiro para as necessidades do mundo hoje? Principalmente Porto Velho, ou então Brasil, como que você vê? Olha, eu digo assim, que tem trabalho para todo mundo, né? Essa é a primeira colocação que eu sempre faço aos meus alunos, porque o campo ele é muito vasto, então a gente tem muitas áreas de atuação, então o engenheiro, ele pode trabalhar desde autônomo, então ele trabalhar para ele mesmo, como ele pode ser funcionário público, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, né? Tem necessidade desses tipos de profissionais no Tribunal de Justiça, no governo, na prefeitura, né? Por quê? Porque são eles que realmente estão pensando no desenvolvimento da sociedade. Então, enquanto um trabalha, por exemplo, né, num governo com a parte de pavimentação e estradas, o outro também está no governo, mas na área de construção civil, que é na área de edificações,
edificações, execução de edificações, de orçamentos, né? Enquanto tem aquele que está trabalhando com a parte pericial, com laudos de perícia, né? Fazendo, por exemplo, análise de patologias, que foi o que o Rafael trouxe na fala dele, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje inúmeras edificações que sofrem com patologias, né? E aí buscam-se profissionais, e quem é esse profissional que vai lá fazer essa análise patológica naquela edificação? O engenheiro civil, né? E aí a gente tem a parte, por exemplo, né, que é sempre um gargalo dentro da área da engenharia civil, que é a parte de saneamento básico, né? Hoje a gente sofre muito com saneamento básico, né? No Brasil inteiro, né? Então, o percentual de saneamento básico no Brasil inteiro é mínimo, né? Além disso, a gente vê todas as vezes que chove os problemas com drenagem, né? Então, em todos esses campos de atuação, em todas essas áreas, desde o profissional ele trabalhar como autônomo, ele trabalhar como funcionário público em algum órgão, até ele ter a sua própria empresa e atuar dentro da sua própria empresa, ele tem uma gama de atuação diversa. E você, como professora, como você escuta, para que áreas mais os alunos estão se destinando? Qual é a área que o recém-formado, assim, de cara procura? Porque, veja bem, quando eu, enquanto coordenadora de psicologia, a maioria dos meus alunos, assim, não saem concursados, não saem com um emprego batendo na porta, então ele acaba indo atuar na clínica, porque ele pode trabalhar de forma autônoma e tudo mais. E aí, para ele, tem essa facilidade. E qual é a área que o aluno, quando sai da engenharia, ele já consegue entrar de cara? Pois pegando até o gancho, né, que você falou dos profissionais, quando eles se formam e tal. Eu fico muito feliz dentro da São Lucas, porque as empresas, elas nos procuram, no caso, elas me procuram como coordenadora do curso, para procurar alunos para estagiar dentro dessas empresas. E aí, muitos vêm com a fala, porque eu sei que o aluno da São Lucas, ele já tem os softwares básicos desde o início da sua graduação, né? E são requisitos que as empresas, elas pedem. Então, o que acontece? O aluno, ele entra para estagiar dentro da empresa e ali ele já fica, na grande maioria das vezes. Quando ele finaliza o curso, ele já sai como contratado da empresa, na grande maioria das vezes. Então, o campo de estágio, né, que é o aluno atuando dentro das empresas, já abre uma oportunidade para ele de, assim que ele finaliza o estágio, a graduação, ele já continua dentro da própria empresa. Mas, de modo geral, assim, as áreas que os alunos mais seguem, né, é a parte de construção civil, né? Porque construção civil, assim, a gente tem um leque enorme de atuações, né? Então, acho que a área de construção civil é uma área muito seguida pelos alunos. E a área de pavimentação também, né? Infraestrutura e transportes. Infraestrutura e transportes também é uma área que tem uma gama muito alta de trabalho, uma necessidade gigantesca de profissionais, então acaba sendo uma área que os alunos mais procuram. Mas, como eu disse, assim, na engenharia civil acontece muito de o aluno finalizar a graduação dentro do estágio dele e já ser contratado pela empresa, né? Porque as empresas, elas nos procuram pedindo estagiários, tanto que tem momentos que eu já não tenho mais nomes para passar para as empresas. Que eu falo assim, gente, olha, infelizmente eu não tenho quem lhe indicar, porque os nossos alunos já estão todos estagiando ou trabalhando e eu não tenho mais quem te indicar. De tanto que nós somos procurados dentro do curso de Engenharia Civil da São Lucas para a atuação desses meninos no mercado. Olha que legal. Então, a oportunidade de carreira começa ele ainda enquanto graduando, né? Enquanto dentro da graduação. E a tua fala, quando você diz que o próprio pessoal que já tem as empresas sabe o que o curso proporciona para esse aluno. Já sabe como é que ele sai formado, qual é o tipo de trabalho que é feito com esse aluno dentro da graduação e quer esse aluno, né? Deseja esse aluno. Que interessante. Mas aí, professora, pegando esse gancho que você trouxe das áreas que eles poderiam ir, eu queria ver contigo quais são os maiores desafios que você vê hoje para o engenheiro civil atuar. Pensando não apenas na questão de mercado de trabalho, mas também assim, as atuações voltadas à sustentabilidade, urbanização, mudanças climáticas. Esses desafios, você acha que muda a atuação do engenheiro civil ou o engenheiro civil precisa se adaptar a essas necessidades? Eu acho que com certeza muda, assim, eu digo para todos os meus alunos, né, todos, assim, eu falo para eles que eles são o futuro.
né? Então, é neles quem nós precisamos nos apoiar futuramente e confiar futuramente, né? Então, que eles precisam vir com esse viés, assim, eu trabalho um viés de sustentabilidade gigantesco em sala de aula, então é uma coisa que eu sempre falo muito para eles precisam vir com esse viés mais sustentável. Hoje a gente já tem dentro da engenharia quem atua na parte de pesquisas, na área acadêmica, sabe? Muitos materiais que já estão com data prévia para acabar, né? O ferro, por exemplo, é um deles, né? Claro que não vai acabar no ano que vem, né, gente? Mas, assim, daqui 50 anos, por exemplo, se a gente pensa que sim ou que não, daqui 50 anos está batendo na nossa porta, né? Todo mundo aqui quer estar vivo ainda daqui 50 anos. Então, precisa pensar quais os materiais vão entrar no lugar desse material que está se esgotando. Então, isso é trabalhar de forma sustentável, né? Claro que a gente precisa pensar no cliente, né? E o que o cliente busca, o que o cliente quer, né? Então, fazer sempre uma análise entre o que o cliente quer e trazer a nossa visão de profissionais, né? Pensando sempre nesse viés de sustentabilidade, né? De utilização de recursos e reutilização de materiais e recursos, né? Dentro da área, principalmente quem atua na parte de construção civil, né? Pensar em solucionar problemas, que eu falo assim, o engenheiro, né? Ele é formado para solucionar problemas. Né? Para isso nós somos formados para solucionar problemas. Então o cliente ele vai nos buscar com um problema e a gente vai pensar em uma forma de solucionar esse problema. Seja para construir o sonho da vida dele, que é uma casa, seja para resolver uma patologia que ele tem na sua edificação, né? Ou seja para pensar a nível global mesmo, por exemplo, uma pavimentação, que é uma abertura de caminhos, né? De todas as formas, a gente vai solucionar um problema, né? Mas sempre pensando de forma sustentável e com esse viés mesmo de olhar para frente, olhar para o futuro, né? O que eu preciso pensar enquanto um profissional do futuro, de necessidade do que é necessário para que eu consiga fazer e executar a minha profissão, pensando, claro, na parte ambiental também, né? Porque é importante. Fascinante. E aí a gente pensando nesse viés, que são temas que são sempre mais novos, por exemplo, a sustentabilidade é um tema que hoje está muito em alta, mas tem outro tema também que está bastante em alta, que são os avanços tecnológicos, as inteligências artificiais e tudo mais. Como que você vê que isso impacta dentro da atuação? Porque não tem como, tá em todo lugar, em todas as áreas. E na engenharia civil também chegou? Também. Então, assim, desde os primeiros períodos para os nossos alunos, né? A Rafael tá aqui, ele não me deixa mentir, a gente já ensina os softwares básicos, assim, começa com o básico do básico, que para nós é o AutoCAD, né? E aí depois a gente vai evoluindo esses softwares, a gente entra no Revit, que já é um software mais avançado, que trabalha em comunalidade, em junção com outros softwares na nuvem, né? Então, já mostra para o aluno que quando ele for profissional, ele provavelmente vai atuar ou ele pode atuar com uma equipe multidisciplinar, onde ele é aqui de Porto Velho e tem um outro engenheiro lá de Minas Gerais, por exemplo. E eles vão precisar estar juntos trabalhando em um projeto. E como eles vão fazer isso ao mesmo tempo? Na nuvem, né? Então, o Revit, por exemplo, já é um software que utiliza a metodologia BIM, que é uma metodologia trabalhada em nuvem, né? Além disso, a gente avança mais, né? Onde os alunos eles conseguem ter acesso a softwares de dimensionamento de instalações, né? Então, eles chegam no momento ali, 7º, 8º período, onde eles já têm acesso a esses softwares de instalações, então eles conseguem entender dentro do software e aprender o software tudo aquilo que eles viram na prática calculando na mão. Né? Então, por isso a gente sempre defende o cálculo à mão. O cálculo à mão é importante, porque como ele vai ir lá para o software se ele não fez o cálculo à mão, se ele não sabe o que ele está fazendo lá dentro do software? E aí, depois que ele fez todo esse cálculo à mão, ele vai lá para o software, né? Então, todos esses softwares, né? Fora outros softwares aqui que eu não falei, né? F-Tool, né? Outros softwares que eles acabam vendo ao longo da graduação. Mas isso, para nós, assim, é uma prioridade. Ensinar para os alunos software é uma prioridade. Eu acho que a gente olha para
nossa formação, né, que nem tem tanto tempo assim, acho que, sei lá, eu tenho 10 anos de formada, né, mas assim, a gente vê o salto de revolução que esses últimos 10 anos aconteceu, né, quando eu fui formada e como eles já estão sendo formados hoje com uma tecnologia muito maior. Né? Eu, por exemplo, não tive AutoCAD na minha graduação, né? Fui aprender o AutoCAD num curso fora, só era desenho à mão. Eles, no segundo período, já vêm em AutoCAD. Né? Então, assim, é uma evolução avançada para poder preparar eles para o mercado que também está avançando de forma muito rápida. Né? E, Rafael, tu acha que o acesso a esses softwares, esses tipos de avanço tecnológico, propicia uma experiência melhor para o aluno? Muito. Muito, porque, por exemplo, que a professora falou, a gente aprende a fazer primeiro cálculo na mão para depois ir no software. O que acontece? Se o aluno ele não souber o que ele está fazendo, na hora que ele vai no software, vai dar um erro. Ele não vai saber como resolver. Então não adianta ter a tecnologia se você não sabe como utilizar. Então, na graduação, a gente aprende a primeiro a fazer na mão, entender o que está sendo feito para poder ir no software quando der algum erro, saber resolver, que nem a professora falou, nós engenheiros somos solucionadores de problemas. Então, pode dar qualquer tipo de problema. Então, a gente está lá para solucionar. Tanto é que na minha graduação, acho que foi no 4º semestre, eu tive aula de programação. Eu tive que aprender a programar. Porque o que acontece? A gente não sabe o dia de amanhã. A tecnologia está avançando muito rápido. Pode ser que daqui a algum tempo, por exemplo, em outros países já usam máquinas que utilizam a programação para montar um prédio. Então, o engenheiro ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, assim, a tecnologia, ela auxilia o engenheiro. Muita gente fala que está tirando o trabalho de alguém e tal, mas não, se a pessoa ela se capacitar para aquilo, ela não fica sem trabalho. Ela caminha junto, ela caminha junto. Então, assim, se você hoje fosse recomendar para os futuros interessados em engenharia civil, o que você acha que poderia ser algo que aquele que tem dúvida ainda pode tirar a dúvida em relação ao curso? Porque a gente sabe que às vezes tem a pessoa que fala, eu queria fazer engenharia, às vezes confunde com arquitetura, né? Quero fazer arquitetura. E assim, o que você acha que precisa ter um perfil? Qual o perfil do aluno que deseja estar? Porque, por exemplo, a gente entra lá achando que vai ver esse negócio de prédio, mas vê programação, vê matemática, né? Vê todo o acesso a outras coisas que a gente não imagina que vai ver. Então, assim, qual é o perfil e qual é o tipo de recomendação você dá para essas pessoas que estão interessadas em fazer engenharia, mas ainda não estão 100% certas? Bom, a primeira recomendação é venha para São Lucas, né? Venha para a Engenharia Civil do Centro Universitário São Lucas, porque aqui nós estamos preparados para poder te oferecer um ensino de qualidade, com infraestrutura, né, seja laboratorial ou tecnológica, também de qualidade, os nossos laboratórios para aulas práticas, os nossos... os convênios, né? Isso, os convênios com as empresas também, para os alunos fazerem a parte de estágio. Então, primeira recomendação é venha para São Lucas, né? Mas assim, com relação ao perfil, né? Muitos alunos, inclusive, entram na engenharia achando que é só cálculo. Eu vou entrar na engenharia porque eu gosto de matemática. Hoje isso já mudou um pouco, né? O aluno que ele entra, a gente já não escuta mais do aluno que entra, que ingressou, eu entrei porque eu gosto de matemática. Antes isso era quase que unanimidade, né? Eu entrei porque eu gosto de matemática, mas aí se engana o aluno que entra achando que é só matemática, que é só cálculo. Porque, né, o Rafael tá aqui e sabe quantas disciplinas teóricas a gente tem dentro do curso, né? Afinal de contas, a gente também precisa entender a teoria por trás do cálculo. Então, claro, tem disciplinas que exigem muitos cálculos, né? Mas também são disciplinas muito teóricas, né? E assim, com relação, né, a principal diferença ali entre a arquitetura e a engenharia, eu vejo que a principal diferença está que a arquitetura, né, os arquitetos eles são formados para conceber um projeto, né, para pensar para o cliente um projeto, enquanto os engenheiros eles são formados para dimensionar aquele projeto que o arquiteto ele concebeu, né? Então, os engenheiros, eles vão dimensionar, né? A gente sempre divide em projeto arquitetônico, né? Que fica lá com o nosso colega, né? O arquiteto. E, assim, eu super
concordo e dissemino a ideia de trabalhar em equipe multidisciplinar, porque eu acho que é o correto, né? E a gente tem os engenheiros que vêm para a parte dos projetos complementares. Então, desde o dimensionamento de todos esses projetos complementares, até a execução da edificação, até a entrega para o cliente, né? Que são etapas que nós vemos, enquanto engenheiros civis, nós vemos isso muito bem posto durante a graduação, né? Então, a gente consegue, de forma tranquila e fácil, executar um trabalho desse. Então, eu penso que a principal diferença está aí, né? Que a gente trabalha na parte dimensional, na parte projetual, mas dimensional dos projetos complementares, da parte de execução, né? De fazer ali o negócio acontecer, tá? E eu acredito muito que hoje a gente... né, acho que a engenharia está crescendo cada vez mais. A pandemia trouxe uma necessidade muito grande hoje. A gente, primeiro que a engenharia não parou, né, também foi considerado serviço essencial, então durante a pandemia não houve parada da engenharia, né, todo mundo continuou trabalhando assim como as áreas de saúde. E as pessoas que começaram a trabalhar home office, elas perceberam que as suas casas elas não estavam preparadas para aquele momento. Então, posterior ao boom inicial ali da pandemia, a gente teve um aumento significativo dessas pessoas procurando engenheiros para reformas, por exemplo, né? Para poder reformar as suas casas, para preparar esses ambientes para caso esse momento acontecesse novamente, se repetisse, né? Porque era um ambiente que não estava, a casa é o nosso ambiente de lazer, a gente não prepara ele para executar nossos trabalhos, nossos serviços, né? É um ambiente de descanso e de lazer, né? Então, a pandemia, na verdade, além da engenharia não parar, ainda, na verdade, trouxe um boom maior, porque aumentou ainda mais o número de procura, exatamente. Então, eu creio muito que hoje a gente não precisa só ter aquele perfil, eu gosto de matemática. Não, se você gosta, se você não gosta, pode vir para engenharia igual. Eu penso que você vai se descobrir ao longo do curso, né? E acho que a engenharia, assim, eu sou, né, não posso falar, né, gente, porque, né, mas a engenharia é apaixonante, né, assim, é uma área fascinante, de grandes campos de atuação, né, e que permite, assim, que o profissional, ele cresça de uma forma, assim, extraordinária, né, tanto enquanto profissional, quanto financeiramente também a salários, né? Então... E sabe o que é legal? Pegando esse gancho que você falou, que tem um mito, né? De que todo engenheiro vai fazer engenharia porque gosta de matemática. E também tem um mito de que mulheres não estão na engenharia, né? Que é mais homem que procura, que não tem quase mulher. Eu não sei como é que é a realidade hoje lá, mas tirando pela coordenadora, a gente entende que essa realidade mudou um pouquinho, né? Que as mulheres estão procurando mais atuar. E, assim, é interessante perceber isso porque... é mais um lugar onde que a gente pode se colocar como profissional, como atuante na sociedade também, em busca daquilo que deseja. Lá tem muita mulher, como é que é? Tem, esse mito aí, já sim. Olha, tem turmas que tem mais mulheres do que homens, inclusive, viu? E eu fico muito feliz mesmo, né? Porque eu acho que também foi um avanço de 10 a 15 anos para cá, né? Esse aumento de mulheres dentro da sala de aula. Quando eu me formei, a minha turma já era uma turma bem misturada, né? Mas ainda prevalecia a quantidade de homens, né? Hoje a gente já tem turmas bem mescladas mesmo e turmas que inclusive têm mais mulheres do que homens, né? Então esse mito não existe mais. Que legal! Então, olha só, a gente está encerrando nosso podcast Conecta. Eu fiquei muito feliz com poder estar com vocês, entender um pouco mais sobre engenharia, aprendi muita coisa que eu não sabia. E, assim, a gente falou sobre áreas de atuação, sobre campos de trabalho, sobre as grandes áreas de atuação da engenharia, sobre alguns mitos e sobre o nosso diferencial enquanto instituição, sobre o que a gente propõe, sobre qual é a forma que a gente trabalha no curso de Engenharia Civil aqui. Estou muito honrada de ter conhecido o Rafael, te desejo sorte, nono período já está quase encerrando, né? E agradeço também a professora Jaine por trazer um pouco mais desse olhar para a gente em relação ao curso, fico muito feliz. E passo a palavra para você fazer o encerramento e convidar as pessoas que têm interesse em conhecer, para fazer um tour pela faculdade, para poder entender mais sobre a matriz, como funciona. A professora vai estar à disposição, não é mesmo? Com certeza, gente. Olha só, vocês que têm interesse, né, ou que ainda não despertou aquele interesse máximo, mas que pelo menos
pensa, se passa pela cabeça, né, agenda comigo, eu estou sempre à disposição para recebê-los, né, então agenda, nós vamos mostrar a nossa infraestrutura para vocês, vamos explicar sobre a matriz curricular, sobre os professores, sobre as atividades de extensão, estágio, então é só agendar, nós estamos abertos a receber todos vocês, né, e eu tenho certeza que vocês vão estar no melhor curso de Engenharia Civil da região. Maravilha. Pessoal, se você está assistindo esse vídeo até o final, comenta o que você está achando, dê o seu feedback em relação aos temas que estão sendo debatidos aqui e pode dar sugestão também de áreas que vocês gostariam de ouvir um pouco mais, de entender um pouco mais como é que funciona. Esse foi mais um podcast São Lucas. Agradeço novamente a participação dos nossos convidados e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.